No exercício 19, resolva sem usar uma calculadora. Vamos então calcular o valor de x, que torna verdadeira a seguinte sentença: logaritmo natural de 1 sobre x igual a menos 2. Em outras palavras, resolver essa equação logarítmica. Para isso, nós vamos usar o seguinte fato, que o logaritmo base b de x é igual a y, se e somente se b elevado a y é igual a x, o que essencialmente está dizendo que a função exponencial de base b é a função inversa do logaritmo de base b. Como o logaritmo natural, ln, é uma mera notação, que significa logaritmo de base e, então se usarmos o que está escrito ali em cima no quadradinho azul, então a equação logaritmo base e de 1 sobre x igual a menos 2 é equivalente a dizer que e elevado a menos 2 deve ser igual a 1 sobre x, o argumento do logaritmo. E na menos 2 pode ser escrito como 1 sobre e ao quadrado. Então agora se 1 sobre e ao quadrado é igual a 1 sobre x é porque x é igual a e ao quadrado, e essa é a solução dessa equação logarítmica. Esse exercício 23, vamos resolver sem usar uma calculadora a seguinte equação logarítmica. O logaritmo natural de 1 sobre x mais o logaritmo natural de 2x ao cubo igual ao logaritmo natural de 3. Então essa nossa equação logarítmica vai ser resolvida através de uma propriedade dos logaritmos que diz o seguinte, que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então o logaritmo de a vezes b é o logaritmo de a mais o logaritmo de b. Do lado esquerdo da nossa equação logarítmica, então nós temos aí uma soma de logaritmos. Podemos então enquadrar essa soma de logaritmos na nossa propriedade, usando então que a é 1 sobre x e b é 2x ao cubo. Então, logaritmo de a mais b seria o logaritmo do produto, a vezes b. Então, do lado esquerdo eu teria logaritmo de 1 sobre x vezes 2x ao cubo. E, do lado direito, permanece o logaritmo natural de 3. Então agora podemos simplificar ali antes de calcular o logaritmo, então dividindo x ao cubo por x dá x ao quadrado, então eu fico com o logaritmo de 2x2, isso deve ser igual ao logaritmo natural de 3, mas o logaritmo natural é uma função injetora, então se eu tenho dois logaritmos, o logaritmo de 2x2 é igual ao logaritmo de 3, é porque o 2x2 deve ser igual a 3, né? Então, 2x ao quadrado deve ser igual a 3, daí x ao quadrado é igual a 3 meios. Então, eu tenho duas possibilidades, duas raízes aí. Uma é a raiz x igual a mais a raiz de quadrado de 3 meios e a outra é menos a raiz de 3 meios. Mas eu noto que essa última possibilidade ela não pode ser considerada, porque se eu substituir o x lá o x igual a menos raiz de 3 meios lá na equação original, eu teria logaritmo de 1 sobre a raiz, menos a raiz de 3 meios, eu teria que calcular um logaritmo de um número negativo, isso é impossível, né, porque números negativos estão fora do domínio da função logarítmica. Então essa raiz negativa ela não pode ser considerada, deve ser descartada e ficamos apenas com a raiz positiva. Então essa equação logarítmica tem solução única, x igual a raiz quadrada de 3 meios. No exercício 25 vamos resolver sem calculadora a seguinte equação, é uma equação exponencial, vamos usar o logaritmo natural sempre que for necessário usar um logaritmo. Então equação exponencial de base 5, 5 na menos 2x igual a 3. Então, para resolver essa equação exponencial, nós vamos usar o logaritmo. Então, foi recomendado então, usar o logaritmo natural. Vamos usar o logaritmo natural, aplicar o logaritmo natural a ambos os lados da equação. Então, o logaritmo natural de 5 na menos 2x deve ser igual ao logaritmo natural de 3. Agora nós vamos usar a seguinte propriedade dos logaritmos. O logaritmo natural de x elevado a p é p vezes o logaritmo natural de x. Então, o logaritmo natural de uma potência, x elevado a p, o expoente salta lá para fora e multiplica o logaritmo da base, que é x. Então vamos usar isso aqui
na nossa equação. Então, o logaritmo de 5 na menos 2x pode ser escrito como menos 2x vezes o logaritmo natural de 5. Isso, então, continua sendo igual ao logaritmo natural de 3 lá no segundo membro. Devemos isolar o x, então, vou escrever menos 2x igual ao logaritmo natural de 3 dividido pelo logaritmo natural de 5. Não existe nenhuma propriedade que eu possa usar para simplificar essa expressão, deixo indicado assim: logaritmo natural de 3 é um número real dividido por um outro número real, logaritmo natural de 5. Vou deixar indicado, e isso não dá para ser simplificado. A única coisa que eu posso fazer agora para isolar o x é dividir tudo por menos 1/2, então escrever x igual a menos 1/2 vezes o logaritmo natural de 3 dividido pelo logaritmo natural de 5. Essa é a única solução dessa equação exponencial. No exercício 29, vamos resolver sem usar uma calculadora. Use o logaritmo natural sempre que for necessário usar um logaritmo. É a seguinte equação exponencial: xe na menos x mais 2e na menos x igual a 0. Então, para resolver essa equação exponencial, eu noto primeiramente que eu tenho um fator comum no lado esquerdo da equação. Então, eu vou colocar em evidência e na menos x. Então, colocando e na menos x em evidência, o que sobra dentro do parênteses é o termo x mais 2. Então, tenho x mais 2 vezes e na menos x igual a 0. Então, o produto de dois termos deve ser igual a 0. Então, um dos dois deve ser 0. Então, uma possibilidade é x mais 2 igual a 0, que me dá uma solução já dessa equação, que é x igual a menos 2. A outra possibilidade seria se e na menos x fosse igual a 0 para algum valor de x. Mas essa equação não tem solução. E na menos x igual a 0, isso é impossível de acontecer, isso é impossível para qualquer função exponencial. A função exponencial é sempre positiva, em especial a de base e, está aí o gráfico, só para ilustrar. O gráfico de e na menos x está sempre acima do eixo do x. E na menos x é sempre positivo, portanto nunca é 0 para qualquer valor de x. Então a única solução da nossa equação exponencial é aquela ali, x igual a menos 2. No exercício 31, identifique o domínio e a imagem da função e esboce o gráfico da função sem usar recurso computacional. No item A, a função é 1/2 elevado a x menos 1, menos 1. E no item B, a função g de x é o logaritmo do módulo de x. Então começamos pelo item A. Vamos identificar o domínio dessa função exponencial de base 1/2. O domínio, obviamente, é toda a reta real, não existe nenhuma restrição para que possamos calcular o valor da expressão 1/2 elevado a x menos 1, menos 1. Então o domínio é toda a reta real, ou seja, um intervalo que vai de menos infinito até mais infinito. Já a imagem temos que cuidar um pouquinho. A imagem da função exponencial é o intervalo que vai de 0 até mais infinito, excluindo 0. Mas como temos ali uma translação vertical para baixo, né, aquele termo que é subtraído da função exponencial, então implica que a imagem será o intervalo que vai de menos 1 até mais infinito. Vamos ver isso claramente através dos gráficos. Aqui está o gráfico da função exponencial 1/2 elevado a x, fazendo uma translação horizontal de uma unidade para a direita, temos a função 1/2 elevado a x menos 1. Ambas essas funções têm o domínio, né, obviamente, toda a reta real, mas a imagem é o conjunto só dos números positivos, né, o intervalo que vai de 0 até mais infinito. Agora, para obtermos a nossa função f de x, temos que fazer uma translação vertical de uma unidade para baixo. Então, o gráfico da curva 1/2 elevado a x menos 1, menos 1, ali nós pegamos aquele gráfico verde e jogamos para baixo uma unidade, né? Fazemos a translação vertical de uma unidade para baixo, e agora claramente veremos que a imagem é o intervalo aberto de menos 1 até mais infinito. Para o item B, a função g de x é o logaritmo do módulo de x. O domínio, obviamente, é toda a reta real menos o ponto x igual a 0, ou seja, um intervalo que vai de menos infinito até 0, união com um intervalo que vai de 0 até mais infinito, né? Sempre excluindo o ponto x igual a 0.
Já a imagem é toda reta real. Claramente dá para ver através do gráfico do logaritmo de x, e para obtermos o gráfico do logaritmo do módulo de x, basta estendermos o que está acontecendo aí à direita do eixo do y para o lado esquerdo. Então, usando o eixo do y como um espelho, refletimos a curva e obtemos aí o gráfico do logaritmo do módulo de x. Então, claramente a imagem, vemos que é toda a reta real. Função logaritmo assume todos os valores reais, mas o domínio devemos excluir o ponto x igual a zero.